Eu gosto muito de pegar pessoas que estão na Bíblia e eu gosto de aprender com elas, porque elas são como eu e você, de carne e osso, e elas passaram por muitas coisas e venceram, e nós também vamos vencer. Amém? E eu estava lá em casa na quinta-feira e eu lembrei de algo que Davi fazia. Davi chegava na alma dele e dava ordem para a alma dele, né? Ô minha alma, por que você está batida? Por que você está triste? Por que você está desesperada? Espere em Deus. E essa manhã eu quero falar isso para você. Não sei como que está a sua alma. Não sei se sua alma está triste, se sua alma está batida, está desesperada. Eu quero falar uma coisa para você. Espere no Senhor, que o socorro vai vir. Amém? E eu comecei a refletir sobre a vida de Davi. E eu quero, nesses 30 minutos que nós temos, eu queria passar essa reflexão minha para vocês, que Deus possa falar no coração de vocês, como Ele falou no meu. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos colocar essa palavra ser ministrada diante do Senhor. Que o Espírito do Senhor venha falar nos nossos corações. Espírito Santo de Deus, abrimos os nossos corações para escutar do Senhor. Pai, não viemos aqui para ver homens falar, mas viemos aqui para escutar a Tua voz. Porque a Tua voz, ela nos fortalece, ela nos traz direção, ela nos sara, ela nos coloca no lugar onde devemos estar. Queremos ouvir a Tua voz essa manhã, em nome de Jesus. Amém? A arte de pôr e tirar óculos agora. E eu comecei com o final da vida de Davi. Alguém já leu sobre como Davi morreu? Como ele terminou a vida dele? Vamos abrir lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 28. Alguém já leu esse versículo? Já meditou sobre ele? Morreu em ditosa velhice. Falei, ele morreu velho. Cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. E apesar de todas as coisas, apesar dele ter morrido velho, cheio de dias, cheio de dinheiro, ele tinha muito dinheiro, ele era rei de Israel, então ele tinha uma glória de ser rei. E sabia que você é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus? Você é rainha, você é rei. Então você pode morrer cheio de glória, e de riquezas, e de dias, e na velhice. Amém? Apesar disso tudo, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E quando eu olho para o final da vida de Davi, o maior sonho de Davi ele não realizou. Vocês sabiam disso? O maior sonho que Davi teve ele não realizou. Mas ele morreu feliz. Porque aquele sonho não foi realizado, mas tantos outros sonhos foram realizados. Não foque naquilo que você não tem. Foque naquilo que Deus tem te dado. Foque no que Deus tem te dado, que Ele vai te dar muito mais. Sabe qual era o sonho de Davi? Ninguém sabe? Construir o templo. E ele não. Ele tinha dinheiro para isso? Tinha. Ele tinha dinheiro, ele tinha capacidade, tinha gente para construir. Ele podia muito bem. Eu vou construir. Mas uma coisa, Davi, ele tinha um relacionamento com Deus. Pelo fato dele ter um relacionamento com Deus, ele conhecia Deus. E o que Deus falou para ele? Não. Porque você é um homem de guerra e sanguinário, e tua mão está cheia de sangue. Mesmo ele sendo homem segundo o coração de Deus. Então,
O que eu aprendo? A primeira coisa com a vida de Davi, ele tinha um relacionamento com Deus. E ele não trocava esse relacionamento por nada. O que a gente vê hoje em dia, as pessoas pensam porque tem dinheiro, porque tem posição, porque tem poder, pode fazer o que quiser fazer. Davi não. Davi tinha isso tudo. Mas ele resolveu obedecer a Deus. E Salomão, seu filho, construiu o templo. Não importa o que você tem, o que você deixa de ter. O que importa é o que Deus tem para você. E o não de Deus é tão bom como o sim de Deus. E para a gente saber, para a gente não errar, a gente tem que ter um relacionamento com o Senhor. Que essa manhã nós possamos sair daqui. Deus, eu quero me relacionar com você. Eu quero conhecer o seu coração. Eu quero que o Senhor conheça o meu coração. Gente, se a gente quiser ter uma vida próspera, feliz, morrer velhinhos, nós temos que conhecer a Deus, nós temos que nos relacionar com Ele. Amém? O seu nível de relacionamento com Ele está assim ou está aquém? Você tem confiado na sua força própria? Eu tenho, Deus me deu, então posso ir lá e fazer. Ou você é capaz de abrir mão da sua vontade, do seu querer, do seu comodismo, para que a vontade boa e perfeita de Deus se estabeleça na sua casa e na sua família? Amém? E quando a gente olha para a vida de Davi, existem etapas muito definidas na vida de Davi. Davi começou no campo, depois ele foi para um campo de batalha, depois ele ficou lá no palácio, depois ele fugiu, depois ele foi para o palácio, depois fugiu de novo e depois foi no palácio. Mas quando eu começo a ver toda essa trajetória de Davi, queridos, a gente costuma florear. Como que você pensa em Davi lá, naquele campo verdinho, sentado, tocando a harpa, e com as ovelhas, né? Vamos trazer para o nosso mundo, sabe onde que ele estava? Lá no pasto. Se fosse hoje, ele estava lá no pasto, junto com as vacas. No sol escaldante, lá que ele estava. Então eu quero que você veja Davi no pasto. Porque a gente não conhece um campo de ovelha. Alguém conhece? Eu não conheço. A Elza conhece. Eu não conheço. Mas vamos trazer para a nossa realidade? Davi estava no pasto, naquele sol escaldante. Era ele, as ovelhas, o leão e o urso. Mas independente de qualquer coisa, Deus estava com ele. Não importa onde você esteja, você tem que reconhecer que Deus está com você. Você tem que buscar o Senhor de todo o teu coração. Queridos, e Davi foi aprovado no pasto. Davi não foi aprovado como rei, não foi Deus só colocou ele em lugares altos, porque lá no pasto ele foi aprovado. O que acontece com muitas pessoas hoje é que querem ter a posição para depois ser aprovados. Davi, Deus colocou um leão lá, colocou um urso, Deus capacitou ele a guerrear ali no pasto. Deus capacitou ele a cuidar de um povo, cuidando das ovelhas. Quando você dá o seu melhor no pouco, sobre muito Deus te colocará. E eu queria que você olhasse para as suas mãos. O que você tem feito com o que Deus tem colocado nas suas mãos? Ainda aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Talvez Deus te colocou para fazer algo tão pequeno hoje aos seus olhos. Mas o olho do Senhor está sobre você. Ele está te ensinando, Ele está te moldando. Muitas pessoas já vieram aqui para a igreja e já saíram. 80% delas, sabe por que saíram? Deus não me chamou para pôr café da manhã na mesa. Deus não me chamou para pôr o cone lá na porta. Deus me chamou para pregar. O que eu e o Sérgio fala?
Que bom, irmão, então cuida de um GR. Ah, não, bispo. Meu ministério é muito grande para cuidar de GR. Queridos, é lá no começo, é lá no pasto, no meio das vacas, que Deus vai te aprovar. Lá que Deus vai ver o seu coração. Dê o seu melhor. Eu podia falar de tanta gente, pessoas aqui que têm dado o melhor para Deus, mas eu vou dar os últimos que chegaram, né? A Cíntia e a família dela, né? O Pimenta passou o cargo dos voluntários, deu líder de voluntários para eles, da equipe deles. Eles estão aqui cedo. Eles estão arrumando as coisas. Eu vejo eles dando o melhor. Ali no café da manhã, eu vejo eles dando... Gente, todo mundo, os voluntários dão o melhor. Eu estou falando deles porque eles começaram agora, tá bom? Estacando, pondo lá o trem ali fora. Você vê eles dando o melhor, eles preocupados. Já chegam em mim e falam assim: bispo, será que a comida vai dar? Aí eu não sei, não, então vou lá e compro mais. Sabe? E para algumas pessoas isso foi tão insignificante que saiu da igreja. Mas Deus está olhando para eles. E hoje é pouco, mas Deus vai colocar eles no muito. Grandes coisas o Senhor vai fazer na família deles, porque eles estão sendo fiéis no pouco. Eu conheço... Não, depois eu vou falar lá para frente isso. Então, não importa onde você esteja, é no pasto que você vai ser aprovado. Amém? Davi era fiel em todos os lugares. Aonde ele estava, Davi fazia o que tinha que ser feito. É para fazer isso? Eu vou fazer. A única vez que Davi estava no lugar errado, deu B.O. Davi tinha que ir para a guerra, o que ele fez? Ficou sentado, descansando, ficou lá na janela olhando o povo. Aí passou uma mulher bonita. E mais na frente a gente conta o que aconteceu. Onde você tem andado? Era para Davi estar na guerra, não era para Davi estar descansando. Ele era rei e ele tinha que guerrear. E ele falou: não vou ficar por aqui mesmo. Já guerreei tanto, estou cansado. Cuidado onde você tem andado. Cuidado com o que você tem visto. Quem são as pessoas que você anda? Uma coisa, eu tenho uma palavra que eu preparei para o nosso próximo encontro de mulheres, os amigos de Davi. Que amigos? Que eu seja amiga como os amigos de Davi eram. Os amigos de Davi eram bênção na vida dele. E só que é outra palavra isso. Mas essa manhã, com quem você tem andado? Que tipo de pessoa tem te influenciado? O que você tem visto na TV? Põe uma peneira, sabe? Não importa você ver coisa, né? Não estou falando, tem muita coisa boa para a gente ver. Mas quando nós temos um relacionamento com Deus, Ele põe a campainha lá, né? Pem, já viu isso aqui muito, vamos mudar. Amém? Ele fazia o que tinha que ser feito. Quando era para cuidar das ovelhas, ele deu o melhor. Só que chega uma hora que existe uma guerra. O pai de Davi vai e vira para ele e fala assim: quero que você vá ali levar um lanchinho para os seus irmãos no meio da guerra. Irmãos, Davi já era ungido rei. Davi já tinha sido escolhido como rei. O que eu acho muito interessante nisso é que Samuel unge Davi rei. O que ele faz? Ele chama os pais, os irmãos: não trabalho mais, não cuido mais de ovelha, porque agora eu fui ungido rei. Arruma outra pessoa para cuidar das ovelhas. O que Davi faz? Volta para cuidar das ovelhas, porque era o trabalho dele, era o que ele tinha que fazer. Não é pelo fato dele ter sido ungido rei que ele ia chegar lá, bater no peito: opa, Saul, sai daqui porque eu sou o rei agora.
Ele esperou o momento certo. Eu conheço uma pessoa que chegaram no apóstolo e virou para o apóstolo e falou assim: apóstolo, Deus falou que eu vou ser pastor, então o senhor me unge. Aí o apóstolo: vai, irmãos, mesmo? Que bom, vamos orar. Só que assim, seria bom o senhor fazer um seminário. Apóstolo, Deus falou que eu vou ser pastor. Aí o apóstolo conversou com o irmão, né, tudo. Ele falou: então eu vou sair da igreja, porque eu já conversei com o pastor fulano de tal, e ele vai me ungir o pastor. Queridos, os 3 filhos dele foram para Margaça. Ele foi ungido a pastor. Ele foi lá na igreja, longe pra caramba, uma igreja pequenininha, o cara era bom para falar. Foi ungido a pastor, ele e a esposa. Ele tinha 3 filhos. Os 3 filhos dele foi mexer com um trem pesado. E assim, um morreu. Por quê? Porque ele adiantou o processo. O líder dele era o apóstolo Sinomar. O apóstolo Sinomar falou: não é hora. E ele adiantou o processo. Não queira adiantar os processos de Deus na sua vida. Não queira sair do pasto enquanto não é hora de você sair do pasto. Vai chegar a hora de você governar, porque você é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. A sua hora vai chegar. Não queira pular os processos de Deus. A cartilha de Deus não pula. Eu pensei que eu era ótima em desviar das setas, das flechas de Saul. Gente, começou tudo de novo. Eu até preguei sobre isso, né? E eu preguei lá no... Falei: gente, estou ótima para... Não vai ter mais seta de Saul. Gente, essa semana Saul levantou de boa. Amém, né? Vamos desviar de novo. Não queira queimar os processos de Deus. Se você está passando por algo, Deus está agindo. Olhe para o Senhor, espere no Senhor, confie no Senhor. Amém? E tem algumas coisas na Bíblia que eu gosto muito. Então o pai dele manda ele levar lanchinho para os irmãos, né? Chega a hora dele, né? 1 Samuel 17. Quem está acompanhando? O 17, o que fala? Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos um efa desse trigo tostado, pão, acompanhamento, leva para eles que eles estão na guerra, leva queijo, leva tudo, né? E Davi foi. Só que, gente, Davi, ele era especial. O pai, quem mandava nele era o pai dele, né? Se seu pai, você cuida de ovelhas, o seu pai manda levar lanche para o seu irmão, o que você vai fazer? Você vai obedecer e levar. Mas sabe o que ele faz antes? Vocês já perceberam isso aqui? Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda. Ele não deixou as ovelhas a Deus dará. O que ele deixou com um guarda, para quê? Para proteger as ovelhas. Ele simplesmente não abandonou tudo. Problema das ovelhas, se parecer leão e urso que leve elas. Não. Davi era pastor já. Ele sabia liderar um povo ali. Por isso que ele não abandonou as ovelhas. E o que acontece muitas vezes hoje, Deus tem um chamado para você. Deus está te preparando. Aí aparece a promoção. Não é errado ter promoção. Aí você abandona tudo que você está fazendo. E segue naquilo que você acha que você tem que fazer. Hoje em dia a gente não vê equilíbrio nas pessoas. Ou elas é 8 ou elas é 80. As pessoas, muita gente não consegue trabalhar e servir a Deus. Muitas pessoas não conseguem fazer o que ela tem que fazer circularmente e servir a Deus.
Irmãos, Deus te deu um talento, Deus te deu um chamado, você está sendo preparado. Não abandone o seu chamado. O chamado de Davi era cuidar das ovelhas, ele foi preparado ali, ele não abandonou. Ele foi lá levar os pães, ele foi lá levar o lanchinho, mas ele não abandonou. Tem gente que tem deixado o seu chamado, tem gente que tem deixado aquilo que Deus tem para ele, para fazer outras coisas. Não é errado fazer outras coisas, mas não abandone o que Deus tem para você, porque o que vai ficar é o que Deus tem para nós. Um dia o fogo vai vir, só o ouro que vai ficar. Só o ouro que vai ficar. Não é errado você trabalhar, não é errado você estudar. Vou dar o exemplo do Heitor de novo, ele não está ali. O Heitor tinha dia que ele chegava, dia de sexta-feira. Eu falo dele porque ele é meu filho e eu posso falar dele. Ele chegava de Anápolis sexta-feira, porque a faculdade dele é em Anápolis, o curso dele é pesado, é medicina. E ele vinha para o Velux direto. Entendeu? Ele sabia que há algum tempo ele não podia estar na bateria. O que ele fez? Ele arrumou 3 pessoas para dar aula de graça de bateria, para que quando ele não tivesse, essa pessoa supria. Ficou o Asaf, glória a Deus, porque o Asaf ficou firme. E hoje os dois revezam. Ele faz o curso dos sonhos, que é um curso pesado, é um curso integral, mas mesmo assim, o Marcos está ali, que é o pastor Marcos está ali, que é discipulador dele. Nunca deixou, porque ele tem um chamado. Ele tem um chamado. Você tem um chamado. Não abandona as ovelhas para lá levar o lanchinho. Você tem que levar o lanche? Tem. Mas não abandone as ovelhas. Amém? E o que acontece nessa caminhada? Davi encontrou muita gente para intimidar ele. Saul intimidou. Mas tem uma pessoa que intimidou muito ele. Quem? O irmão mais velho. Olha para você ver. 1 Samuel 17, do 17 ao 20. Disse... não é esse aqui não. 28 ao 30. Ouvindo, porque Davi foi lá, né? Gente, estão afrontando a Deus. Davi, né? Ele ficou indignado porque estava afrontando a Deus. Aí o que acontece? Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi. E disse: por que desceste aqui? Eliabe era o irmão mais velho dele, o grandão. Sabe aquele que Samuel chegou e falou: ah, esse é o rei? É esse. Mas Deus vê o coração. Deus olha o nosso coração e não a nossa aparência. E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Ele intimidou ele. O que você está fazendo aqui, cara? Aquelas ovelhinhas lá que você cuida, quem está cuidando delas? Na sua trajetória cristã, infelizmente, muitos Eliabes vai chegar até você. Não deixe que os Eliabes te parem. O que a gente vê pessoas deixando as críticas abalarem, deixando as pessoas que estão ali falando mal de você te abalarem. Eliabe vai ter a vida inteira na vida da gente. Quem você pensa que é? Eu te conheço desde pequenininho. Quem você pensa que é para pregar? Quem que você pensa que é para adorar o Senhor? Quem você pensa que é para fazer alguma coisa? Eu sou filha do Deus Altíssimo. Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Deus conhece o meu coração. Davi sabia quem ele era. Você sabe quem você é? Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós pertencemos. Gente, nós não pertencemos a qualquer um, não. Sabe quem você pertence? Sabe aquele que criou? Havia um caos. Você pertence a ele. Aquela pessoa que pegou o caos e transformou no mundo.
Você pertence àquele que com a palavra dele tudo veio existir. Nós somos só filhos do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas ele veio aqui na terra, tornando como homem. Esse é seu pai. Você conhece o pai? Você conhece quem? Você é filho? Você é só filho do dono do universo. Esse é o nosso pai. Davi sabe. E quem é Eliabe para falar quem eu sou, o que eu posso, o que eu não posso fazer? Sabe quem pode falar o que eu posso, o que eu não posso fazer? É a Bíblia. Quem parou Davi foi Deus, que Deus falou, você não pode construir o templo. Não foi Eliabe, não foi Saul, não foi ninguém. Se você não sabe quem você é, tenha um relacionamento com seu pai. Não por aquilo que ele pode te dar, mas por aquilo que ele já te deu, que foi a vida eterna. Nós estávamos condenados ao inferno. Hoje nós vamos para o céu. O céu é o nosso lugar. Lá é a nossa casa. A nossa casa não é aqui, mas é o céu. Tem uma história muito interessante. A criança morreu e o pai sonhou com ela. Gente, não é nada espírita não. A criança não veio não, tá? E ele sonhou. E o pai estava muito triste. E ele sonhou que... E o menino... E no sonho ele teve a percepção que o meu filho foi para casa primeiro do que eu. O céu é a casa, ele já está na casa. Ele só foi primeiro do que eu, depois eu vou. É difícil, né, um pai falar isso. E o pai ali, naquele momento, ele foi curado. Porque ele percebeu que Deus chamou o filho para voltar para casa primeiro. A nossa casa não é aqui. Amém? Vamos lá. Jesus amado. Eu vou acelerar porque eu quero me deter aqui no final. Mesmo na caverna, ele influenciava pessoas. Eu não vou ler. Quando Davi foge e vai para a caverna, gente, ela conhece muito caverna porque sua irmã faz excursão para a caverna. Quem quiser ir para a caverna, faz assim. A irmã dela é exímia em caverna. Eu tenho uma amiga que está viajando, ela foi com a sua irmã para a caverna. Nunca vi tanto para a caverna. Eu não gosto de caverna. Não gosto. Não tem luz, não tem banheiro. Não gosto. Davi fugiu para a caverna. Quem foi o primeiro a ir para a caverna quando ficou sabendo que Davi estava na caverna? A sua família, Eliabe, que fala todos os seus irmãos. A Bíblia não fala menos Eliabe. Seu pai e todos os seus irmãos foram com ele na caverna. Quem mais foi? Os endividados. A pior das espécies foi para a caverna. Ah, não, gente, tem que ler, não tem? Tem que ler. 1 Samuel 22. Só passando a Bíblia aqui, ó. Davi retirou-se dali porque ele estava fugindo e refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, endividados, amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Mesmo Davi, querendo correr, querendo se esconder, ele deveria estar ali desesperado, triste, porque ele influenciou a vida dessas pessoas. E quando você for lá para frente, esses homens se transformaram nos valentes de Davi. A vida desses homens foram totalmente transformados, porque eles encontraram com uma pessoa que se relacionava com Deus, que não importava se ele estava no pasto, se ele estava na guerra, se ele estava no palácio, se ele estava na caverna. O relacionamento de Deus com ele fazia com que as pessoas se vissem
não como elas, mas como Deus a viam. Os amargurados, os tristes, elas começaram a ver como Deus as via. Então, não importa o que você esteja passando, não vamos voltar lá para a alma. Não importa como está a sua alma, se está abatida, se está ou não. Deus te chamou para influenciar uma geração. Você é influenciador de gerações, não por você, mas por aquele que você se relaciona, por aquele que você conhece, por aquele que você sabe que pode transformar todas as coisas. E Deus te chamou para influenciar pessoas. Influencie aonde você estiver. E o meu Saul vai vir aqui para a igreja ainda. Só que eu não vou contar, né? Quem é o Saul? Porque senão depois todo mundo vai ficar assim, nossa, esse é seu Saul? Mas vai vir, não abro mão. E outra coisa também, ai gente, tem que dar tempo. Davi reconhecia o ungido do Senhor, né? Ele teve a oportunidade de matar Saul várias vezes, mas ele não tocou no ungido do Senhor. Quem era rei? Quem foi ungido rei? Davi. Mas ele soube esperar o tempo dele, ele soube esperar a hora dele. Todo mundo falava, mata Saul, mata Saul. Aí ele não, ele é ungido do Senhor. Deus um dia ungiu ele. E o que a gente vê hoje, tanta gente falando mal de ungidos do Senhor. Gente, eu não me preocupo com isso. Tem uma pessoa que vivia chegando e me fala assim, nossa, fulano vive falando mal de vocês, fulano vive falando mal de vocês. Problema de fulano, não tem nada a ver com isso. Ele é Deus. Não, mas você não vai fazer nada? Não. Como assim? Ah, duvido que você não vai fazer, eu te conheço. Lógico que você vai fazer. Fulana, não vou fazer. É ele Deus, o problema dele com Deus. Ah, tudo que vocês fazem aqui na igreja, ele põe defeito. Tudo que vocês fazem, ele questiona. Problema dele com Deus. Tinha mais algumas coisas que eu queria falar, mas eu quero ir para o grande final de Davi. Eu ia falar sobre o pecado dele, mas outro dia a gente fala. E eu queria ir lá para os últimos ensinamentos de Davi. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Nós temos 5 minutos. Ou abre o seu celular e vamos lá para 2 Samuel. Foi o que Deus... Queridos, isso aqui, essa semana, eu vou ter que decorar. Porque é algo que vai ter que estar enraizado na minha vida. É algo... Então, isso para mim aqui é o grande final. Se tiver, compõe 2 Samuel, capítulo 2. Davi passou por muitas coisas. Davi foi perseguido. Amigos dele já tinham morrido. Um filho dele tinha morrido, né? Era uma parte que eu ia falar, mas outro dia a gente comenta sobre isso. Absalão usurpa o trono de Davi, toma conta lá do rei por um tempo. Absalão morre, o sonho dele não é realizado. Então muitas coisas aconteceram na vida de Davi. Aí Davi me vem com esse salmo, que está lá em 2 Samuel, vai dar para pôr aí? Que está lá em 2 Samuel 2, mas é um salmo na verdade, né? Davi passou por tantas essas coisas. E olha o que ele fala. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação. Quero falar para você essa manhã, que em tempos de dificuldade, só o Senhor é o nosso refúgio. Ele é o seu refúgio. Não sei se você tem passado dificuldades, mas essa manhã o Senhor quer falar para você: eu sou o seu refúgio. Ele é o nosso refúgio. Amém? Versículo 4. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. O Senhor há de te colocar no lugar salvo. Invoque o Senhor, é uma promessa de Deus para nós. Ele te salva, Ele há de nos salvar e de nos livrar dos nossos inimigos.
Amém? Versículo 7. Na minha angústia invoquei o Senhor, clamei ao meu Deus, Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Talvez o diabo tenha falado para você, Deus não escuta as suas orações, Deus não responde às suas orações, mas essa manhã o Senhor fala para você que Ele tem ouvido as suas orações, Ele tem ouvido o seu clamor. Gente, e como Deus responde, hein? Deus é formidável. Olha, eu vou só ler algumas coisas, porque não vai dar tempo. Depois vocês lêem lá do 8 ao 20 como que Deus responde. Olha como que Deus responde, gente. A terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos do céu e se estremeceu, porque Ele se indignou. O Senhor está indignado com seus inimigos. O Senhor está indignado com aqueles que têm se levantado contra você. E Ele vai levantar do trono dele. Amém? Das suas narinas subiu fumaça e da sua boca fogo devorador. Cavalgava um querubim e voou. Queridos, até os anjos vão vir para nos ajudar. Clame ao Senhor que até os querubins vão vir aqui descer para nos ajudar. Porque o Senhor vai levantar do trono dele ao nosso favor. Ele há de se indignar contra os nossos inimigos. Amém? Trovejou o Senhor, o Altíssimo levantou a sua voz, despediu setas e espalhou os meus inimigos. Gente, Deus não responde qualquer coisa de jeito não. Você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós temos que clamar, nós temos que buscar. E eu volto lá do começo. Nós temos que ter um relacionamento com o Senhor. Amém? Ele é a minha força. Não, vamos lá para cima primeiro. Tu, Senhor, eu vou pular algumas coisas que não dá tempo. Tu, Senhor, és a minha lâmpada, o Senhor derrama luz nas minhas trevas. Em dias de escuridão, Deus é a nossa luz. Ele é a nossa lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Sabe qual que é o problema nosso? Que a gente quer que Deus ponha lanterna lá. Ó. Deus não vai pôr lanterna lá, Deus vai pôr lanterna aqui. Ó. E é passo por passo. Lá está tudo escuro. Mas Deus vai iluminar os meus passos. É um passo depois do outro. O problema é que Deus está iluminando aqui e Deus, eu não estou vendo nada. Deus não vai mostrar lá, gente. É fé. É um passo atrás do outro. É lanterna. Então não queira olhar lá. Sabe o que tem lá? Um futuro de paz, um futuro de esperança. Deus tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Então não queira olhar para lá não, queira chegar lá. Mas vai ser de luz em luz, de pedacinho em pedacinho. Deus é minha fortaleza e a minha força. E Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate. Queridos, a nossa força vem do Senhor. É Ele que nos adestra as nossas mãos. A minha força vem do Senhor. Não vem das circunstâncias, não vem daquilo que eu vejo ou deixo de ver. A minha força para continuar essa caminhada vem do Senhor. A minha força aqui para mim guerrear, é Ele que me dá. E está aqui, ó. O que eu preciso para guerrear, Ele já me deu, que é a sua palavra. E é isso que eu queria compartilhar com vocês essa manhã. Não desista, o Senhor é por nós. Se Ele é por mim, quem será contra mim? E eu queria que essa tarde vocês pegassem o capítulo 22 de 2 Samuel e declarassem. Gente, eu vou declarar isso aqui a semana inteira, que eu preciso decorar isso aqui. Isso aqui eu preguei para mim esses dias que o Sérgio não estava lá. Porque eu não tinha ele lá, né? Vou pôr a mão na minha cabeça. Então era eu e Deus. Então, assim, que Deus possa continuar ministrando ao nosso coração.
que nós somos filhos amados do Senhor. Queria que você fechasse seus olhos. Senhor Jesus, queremos te louvar, porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é aquele que nos fortalece. O Senhor é aquele que nos sustenta. Pai, o Senhor é aquele que levanta do teu trono ao nosso favor e guerreia as nossas guerras. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigada pelo teu amor, pela tua bondade. Obrigada, Paizinho, porque sabemos que temos um futuro de paz. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui o Senhor nos ajudou. E que nessa semana o Senhor venha nos colocar a nossa alma no lugar correto, que é o trono do Senhor. Amém? Pastor Leopoldo. Amém, irmãos. Glória a Deus. Deus é bom. E as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Acredito que Deus falou no seu coração, assim como falou comigo. Queria te convidar, eu tenho 10 minutos aqui. A gente vai para o nosso momento da ceia, um momento muito especial do nosso culto. E você que está aí, pega a sua Bíblia, abra comigo no livro de 1 Coríntios. Capítulo 11. Amém? Um versículo que todos nós já ouvimos, já lemos várias e várias vezes, mas eu queria compartilhar. A partir do verso 23, Paulo escreve aos Coríntios, ele fala para eles assim: pois eu lhes transmiti aquilo que eu recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vocês. Fala amém. Façam isso em memória de mim. Fala assim, memória. Amém. Verso 25, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Quantos creem que Jesus vai voltar? Fala amém. Glória a Deus. Aqui eu queria abordar bem rápido 2 aspectos. Dentro do contexto da ceia, dentro do que nós lemos aqui, Paulo fala para eles que aquele momento é o momento de nós trazermos à memória aquilo que Jesus fez por mim e por você lá na cruz do Calvário. Eu não sei você, mas tem certas memórias que elas têm que ser cultivadas. Lá em casa a gente tem um álbum de fotos de família. Quem tem álbum de fotos de família lá na sua casa? Eu gosto de fazer demais isso com os meus filhos. A gente olha as fotos lá atrás, vê eles pequenininhos. Fala, pai, você era feio, hein, pai? Eu falei, sou, era. Sua mãe teve muita graça ao me escolher como esposo dela. E nós voltamos no tempo e nós lembramos de muitas coisas lá atrás. E Jesus, quando ele estava com seus discípulos, ele falou, olha, façam isso em memória de mim. Lá na Alemanha, esqueci o nome da cidade. O que é memória? O que é memorial? Lá tem um memorial em homenagem aos judeus que foram mortos na Segunda Guerra Mundial.
Nunca fui lá, mas dizem que lá as paredes são cinzas, para mostrar aquelas pessoas que ali estão, para elas lembrarem que muitos daqueles judeus foram mortos, carbonizados e queimados. Para as pessoas lembrarem que um dia aqueles judeus foram mortos. O ato da ceia é um memorial para falar para mim e para você que um dia um homem morreu por mim e pelos seus pecados. É para trazer na minha e na sua memória que antes nós estávamos fadados, condenados à morte, mas agora não mais. Isso tem que ser lembrado. Isso tem que ser algo vibrante no meu e no seu coração, um memorial que tem que ficar ali constante. Daqui a pouco nós vamos pegar os elementos e você não pode pegar ele simplesmente como mais um suco, como mais um pão comum. Aquilo ali é um memorial de um homem que se entregou numa cruz. E pela sua morte nós fomos salvos. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. Tem presente maior que esse que Deus poderia nos dar, irmãos? Geralmente a morte, assim como eu e você, talvez nós já perdemos pessoas queridas do nosso convívio. E aquilo nos machucou, nos doeu. Diferente de todas essas mortes, a morte de Jesus nos traz a alegria da salvação. Vamos ficar de pé. Apocalipse capítulo 5, verso 9, nos diz assim, ó, que lá no céu começou um novo cântico, ou seja, não tinha esse cântico lá. Não sei se vai projetar aqui, mas começou-se um novo cântico lá no céu, porque não existia esse cântico. Os anjos, os seres celestiais viravam para Jesus e falavam assim: digno é você, porque com a sua morte, com o teu sangue, compraste para Deus todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças. Você foi digno, porque você morreu e ressuscitou. A ceia é o momento de nós lembrarmos sobre isso. Não sou muito bom de contar a história, mas eu tenho 3 minutos para elucidar isso tudo que nós compartilhamos. Você deve ter ouvido essa história. Um dia um homem foi para o seu trabalho, bem cedinho. Quem levanta cedo para ir trabalhar? Levantou muito cedo para ir trabalhar. E o seu filho, de mais ou menos 3 a 4, 5 anos ali: papai, eu quero ir trabalhar com o senhor. Não, meu filho, não, pai, eu quero ir trabalhar com o senhor. E o pai pegou o filho e levou ele para o seu trabalho. E o trabalho do pai, ele era um operador de uma ferrovia, que ora ela tinha que levantar para os navios passarem embaixo, ora ela tinha que fechar para que os trens passassem por sobre os trilhos. E quem tem filho pequeno fica quietinho. O Benício começou a andar agora, andando a casa toda, e quando você se depara, ele está lá do outro lado. E aquela criança, ela foi lá para os trilhos, onde não deveria ir, justamente aonde a ponte faz a bifurcação, ou ela baixa ou ela levanta. E era mais ou menos às 9h30 da manhã, ele ouviu um som. Você já teve um trem passando perto de você, aquela buzina do trem? É baixinha, não é? É altíssima. Eu moro perto da ferrovia. E ele ouviu o barulho da buzina do trem. E era 9h30 da manhã e o trem já estava muito próximo. E ele não tinha, quando ele se deparou, o filho dele estava lá na bifurcação. Ele não tinha mais como remover o filho dele daquele local. Ele só tinha 2 opções. Ou ele salvava o seu filho, ou ele permitia que aquele trem
passar sobre aquela ponte e aquelas 200, 300, 400 pessoas morressem naquele trilho. E no momento de escolha, ele teve que escolher uma das situações. Ele fechou seus olhos e falou: filho, me perdoa. Pode se atentar para cá, irmãos. Deus está falando ali. Deixa eles ali. Ele só tinha duas opções: ou salvar o seu filho, ou deixar 200, 300 pessoas morrerem dentro daquele trilho. E ele fechou seus olhos e falou: Deus, meu filho, me perdoa, mas eu vou salvar essas 200, 300 pessoas. E o filho dele morreu. Você sabe quem que é esse maquinista? Sabe quem que é esse pai? É o nosso Deus que entregou o seu único filho por mim e por você. Talvez eu não fui claro o suficiente para te expressar essa realidade tão verdadeira. Feche seus olhos onde você está. Entenda que um dia um homem morreu por mim e por você. Talvez tem pessoas aqui hoje que estão longe dos caminhos desse homem que é Jesus. Deus te chama novamente para a vida. Sei, é momento de reconciliar, de tornar um memorial. Você pode fazer isso onde você está. Reconheça-o na sua vida. Reconheça a morte dele ali, que foi para mim, foi para você, para te salvar. Talvez você quer fazer isso hoje. Você já ouviu isso tantas vezes, mas você nunca tomou uma postura em relação à vida que Jesus pode te dar. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem, não tem a vida eterna. Deus te chamou hoje a se apropriar dessa vida eterna. Talvez você está distante dessa realidade. Coloca a mão no seu coração onde você está aí. É o momento seu e Deus. Fala: Deus, eu quero essa vida eterna. Pai amado, nesta manhã, desse domingo tão maravilhoso, aqui nós estamos como igreja do Senhor. Igreja que o Senhor se entregou. Igreja que o Senhor derramou o seu sangue. Pai, no nome de Jesus, se porventura há pessoas aqui que hoje estão com a mão no seu coração e se distanciar dessa vida, elas estão hoje aqui falando para o Senhor: eu quero viver a vida eterna que o Senhor trouxe para mim através de Cristo Jesus. Ouve o clamor, ouve a sinceridade desse coração nesta manhã. Da mesma forma, Pai, nós oramos por todos nós que aqui estamos. Trazemos um memorial do Senhor sobre nós nessa manhã. O memorial do maior feito em toda a humanidade. O maior feito da humanidade não foi o homem pisar na lua, mas o maior ato da humanidade foi o Senhor se entregar naquela cruz e comprar todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças para o Senhor através da sua morte. E nessa manhã nós trazemos aos nossos corações essa memória. Separamos do uso comum este suco de uva que representa o teu sangue. Tiramos do uso comum, Pai, esse pão que representa o teu corpo, que foi transpassado por mim. E ao fazermos isso, de fato, de verdade, os nossos corações se inflamem dessa verdade. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, por entregar o teu bem maior, que foi o teu Filho por nós.